Bom dia, gente. Espero que esteja tudo correndo bem com vocês, né? Espero que a semana tenha sido boa, espero que tenham se divertido muito no fim de semana e a gente vai continuar o nosso trabalho, né? Mais uma aula de história. Esse mês a gente vai trabalhar com Outubro Rosa e um pouquinho da história do movimento feminista, principalmente no século XIX, que é o tema que a gente vai estudar ao longo desse ano letivo. Pessoal, o... deixa eu afastar aqui a bolinha. Pronto. O movimento feminista, ele é geralmente classificado em três ondas, três fases. A primeira fase, ela é aquela fase que vai buscar o voto feminino. No século XIX, quando as mulheres lutavam pelo reconhecimento do direito do voto. Sim, como a gente viu na semana anterior, no século XIX, as mulheres ainda não possuíam direito de voto. Se entendia que o voto deveria ser um por família, e esse sujeito que possuía o direito ao voto era apenas o homem. A segunda onda, que eu estou chamando de Irmandade entre Mulheres é Poderosa, é aquela fase em que as mulheres vão buscar identificar quais eram as raízes profundas da opressão entre homem e mulher e vão buscar explicações econômicas, sociais para isso. E vão entender de que o importante naquele momento era que as mulheres se unissem e buscassem destruir todos os elementos que garantiam essa opressão, os estereótipos, as exigências de beleza. É nessa época que as mulheres tiveram uma postura bem combativa contra o sutiã, contra o concurso de Miss, contra o batom, porque diziam que as mulheres não deveriam ter a obrigação de se enquadrar em padrões de beleza definido pelos homens e que elas deveriam resistir contra isso. A terceira onda, ela vai seguir nessa discussão, mas também colocar elementos novos. A terceira onda, ela vai refletir um pouquinho sobre a liberdade individual de cada mulher. Ela vai surgir lá no final do século XX e ela vai colocar como principal tema o quê? A mulher tem o direito de ser o que ela quiser ser. Se a mulher quiser ser vaidosa, ela pode ser vaidosa. Se a mulher não quiser ser vaidosa, ela não precisa, ela pode deixar de ser vaidosa. Se a mulher quiser ter vários filhos, ela pode ter vários filhos. Se a mulher não quiser ter filhos, ela não pode ser obrigada a ter vários filhos. Em resumo, a mulher faz o que ela quiser. Nessa fase também, as mulheres começaram a assumir certos temas pejorativos que atribuíam a ela de modo ressignificado, de modo um pouquinho mais positivo. Por isso tem aquela marcha das vadias, né, em que as mulheres elas não se ofendem mais em ser chamadas de vadias e até assumem essa expressão como forma de resistência. Bem, mas o foco principal da aula de hoje é a primeira onda. A primeira onda, como eu coloquei, a principal pauta era direito de voto. Até nessa imagem que vocês estão vendo, vou puxar um pouquinho mais da minha cara. Pronto, nessa imagem que vocês estão vendo, duas mulheres no século XIX lutando pelo direito do voto, que era a principal pauta, né? Porque se entendia de que toda mudança ela passava por você ter representantes mulheres podendo votar e disputar o poder. E seria muito mais fácil para as mulheres mudarem o mundo se elas tivessem o direito de escolher seus representantes. Mas também havia outros temas que eram caros nesse tempo, que era a luta contra as diferenças contratuais, que até hoje isso ainda está muito em voga. As mulheres que queriam, elas exigiam ganhar salários
semelhantes aos dos homens. Não tinha sentido a mulher ter uma jornada de trabalho maior e ganhar menos que o homem. Se a mulher trabalhasse igual ao homem, que ela ganhasse salário igual ao homem. Também a luta contra a diferença na capacidade de conquistar propriedades. Havia lugares no século XIX em que só os homens poderiam ter bens. As mulheres não poderiam ter bens em seus nomes. E elas lutavam para que isso acabasse. E outro tema muito caro nessa época era a luta contra os casamentos arranjados. Isso a gente sabe bem o que é, né? Antigamente a mulher não podia escolher o seu parceiro, ela era obrigada pelo pai a escolher o homem que o pai achasse melhor. Então, essas são lutas pelos direitos sexuais, econômicos e reprodutivos. Fala um pouquinho sobre direito reprodutivo, né? A mulher ter o direito também de decidir quando ela vai ter filhos, se ela vai ter filhos, e não ser imposta como uma decisão única do homem. Vou passar o slide. Pronto. E outro tema que eu quero colocar aqui também é a questão do Outubro Rosa, né? Aí eu coloco essa chamada Mulher que se valoriza se cuida, porque esse mês de outubro a gente tem essa discussão do Outubro Rosa, que é o mês da conscientização e prevenção contra o câncer de mama, uma doença que afeta principalmente as mulheres, mas que também afeta os homens. É muito importante ressaltar isso. E por que eu digo mulher que se valoriza se cuida? Porque eu acho que o primeiro ponto para a gente ter uma mulher empoderada é que ela esteja viva, né? Então, essa questão da prevenção, do autoexame, é uma questão que as mulheres sempre têm que levar em conta, porque é fundamental para que ela seja uma mulher livre, que ela seja uma mulher viva e, de preferência, saudável. Pois bem, meus caros e minhas caras, né? O que é que eu vou querer de vocês essa semana? Primeira coisa é assistir essa aula. Já estou assistindo, parabéns. Depois eu coloquei dois textos lá no Google Sala de Aula que vocês vão ler. Um texto fala um pouquinho sobre a história do movimento feminista e o outro texto fala um pouquinho sobre o Outubro Rosa, o que ele significa. Aí depois de ler os textos, vocês vão responder o questionário, ok? Depois de responder o questionário, vocês vão. Isso é uma novidade, eu não fiz ainda. É a primeira vez que eu vou trabalhar assim com vocês. Vocês vão entrar no Google Sala de Aula e vão perceber que lá eu criei um fórum, uma questão. Vocês vão responder essa questão escrito. Essa é a primeira parte dessa avaliação. A segunda parte é que você vai lá e vai comentar a postagem de um colega, fazendo um comentário produtivo. O sujeito vai lá e coloca uma coisa, aí você vai embaixo, tem o lugar de responder, e responde a postagem do seu colega fazendo um comentário. Mas não é para dizer bacana, legal, não. É para fazer um comentário produtivo, dizer que concorda, que discorda, e assim vai. Ou seja, você vai fazer uma postagem e comentar outra postagem. São dois trabalhos. E por fim, galera, sexta-feira, nossa aula, ok? Sexta-feira, 16 horas, aula de história lá no Meet. Eu aguardo todos vocês até lá. Qualquer coisa é só chamar lá no Google Sala de Aula, eu respondo, eu tiro as dúvidas. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau.